A chuva fustigava o rosto de Aurora Fontes, lavando os resquícios de cansaço de um dia de trabalho interminável. Ela entrou numa viela escura, esperando cortar caminho para o metrô. O ar úmido cheirava a ozônio e sujeira urbana. De repente, duas figuras surgiram das sombras, como predadores à espreita. A bolsa e o celular. Rápido! Rosnou um deles, exibindo uma faca com violência. A lâmina brilhou sinistramente na luz escassa do poste. O coração de Aurora congelou, virando um bloco de gelo. Ela recuou, tropeçou na guia irregular e caiu no asfalto molhado. O medo paralisou seu corpo, tirando-lhe a capacidade de se mover. Nesse instante, uma sombra irrompeu pela lateral. Um homem alto, num casaco gasto, impulsionado por uma reação relâmpago, jogou o assaltante com a faca de lado num movimento brusco. "Corre!" gritou ele roucamente, enquanto lutava com o segundo. Mas Aurora não conseguia se mexer, observando fascinada como seu salvador repentino neutralizava os dois agressores em questão de segundos. Um momento depois, eles já desapareciam na escuridão molhada da viela. "Você está bem?" perguntou o estranho, estendendo a mão. Na luz fraca, Aurora conseguiu ver seu rosto. Traços regulares, cobertos por uma barba rala, e olhos castanhos incrivelmente gentis e penetrantes. As roupas eram claramente velhas, desgastadas em alguns lugares. "Sim, sim, obrigada." Ela exalou, aceitando a ajuda e se levantando. "Devo-lhe a vida. Permita-me retribuir de alguma forma." "Não precisa." O homem recuou para a sombra. "Cuide-se. Espere." Aurora segurou-o pela manga, sentindo a aspereza do tecido velho. "Diga-me pelo menos o seu nome." "Mateus", respondeu ele após uma curta pausa. Sua voz soava baixa e cansada. "Mateus", ela repetiu, olhando para o seu rosto. Algo em seus olhos, em seu semblante cansado, mas nobre, fez com que ela tomasse uma decisão. Você tem onde passar a noite hoje?" Ele desviou o olhar, e esse simples gesto disse-lhe tudo. Meu Deus, ele é um morador de rua. E ele acabou de salvá-la, sem sequer pensar em recompensa. "Ouça, tenho uma proposta", disse Aurora de repente. As palavras simplesmente escaparam de seus lábios. "Em 3 dias, minha família terá uma importante noite de gala beneficente. Todos esperam que eu apareça lá com um noivo, que eu não tenho. Você poderia desempenhar esse papel?" Mateus olhou para ela como se ela tivesse enlouquecido. "O quê?" "Uma noite", continuou Aurora rapidamente, sentindo o absurdo da situação crescer, mas por algum motivo, sentindo que estava certa. "Em troca, você receberá roupas novas, hospedagem em um bom hotel e uma quantia significativa de dinheiro." Mateus permaneceu em silêncio, estudando o rosto dela. Em seu olhar havia descrença, misturada com um interesse aguçado. "Por que eu?" perguntou ele finalmente. "Você não sabe nada sobre mim. Você acabou de arriscar sua vida por uma desconhecida." Aurora sorriu, sentindo o medo frio recuar, dando lugar a algo novo, admiração e esperança. "Isso diz mais sobre você do que qualquer currículo." A chuva intensificou-se, transformando-se em temporal. Aurora rapidamente pegou um cartão de visitas. "Aqui está o meu endereço. Amanhã às 10 da manhã. Venha se concordar. Meu assistente Bruno organizará tudo." Mateus pegou o cartão, ainda hesitando. "O que eu estou fazendo?" pensou Aurora. "Convidando um estranho, um herói morador de rua, para o evento mais importante do ano." Mas algo dentro dela sussurrava teimosamente: "Esta é a decisão certa." "Até amanhã, Mateus", disse ela, virou-se e caminhou rapidamente para o metrô, sentindo o olhar dele acompanhá-la na escuridão molhada. A manhã seguinte começou para Aurora com uma ligação de seu pai, Leonardo Fontes. "Espero que você não tenha esquecido do evento." A voz dele soava tensa. "Todos estão esperando para conhecer seu escolhido." "Papai, eu me lembro, não se preocupe." "Filha, esta recepção é muito importante para nossa família.
Estarão presentes todos os parceiros-chave, a imprensa e os potenciais noivos que você selecionou. Aurora completou mentalmente. Exatamente às 10, a campainha tocou. Na soleira estava Mateus, com o mesmo casaco surrado, mas bem barbeado. Ele a olhou com seus gentis olhos castanhos. Eu concordo, disse ele simplesmente. Ótimo. Aurora sorriu, sentindo uma onda repentina de alegria. Por favor, entre. Conheça Bruno, meu assistente. Ele cuidará da sua transformação. Os 2 dias seguintes se transformaram em uma verdadeira maratona. Bruno provou ser um profissional incrível. Ele organizou um corte de cabelo, seleção de guarda-roupa, um curso expresso de etiqueta. Mateus surpreendeu a todos com sua capacidade de aprender rapidamente. Ele absorvia as regras de comportamento à mesa, memorizava nomes com facilidade. Onde você serviu? Perguntou Aurora certa vez, notando sua postura militar. Forças Especiais do GRU, respondeu ele concisamente. Mas isso é passado. O que aconteceu? Por que você acabou na rua? Mateus entristeceu. Vamos não falar sobre isso. O passado deve ficar no passado. Há tanta dor em seus olhos, pensou Aurora. O que aconteceu com ele? Chegou a noite da recepção beneficente. A luxuosa mansão dos Fontes brilhava com luzes. Jornalistas se aglomeravam na entrada. A aparição da herdeira com um noivo prometia ser a notícia principal. Aurora esperava por Mateus no saguão do hotel, onde ele estava hospedado. Quando a porta do elevador se abriu, ela perdeu o fôlego por um instante. Diante dela estava um homem elegante, impecável. Smoking impecável. Corte de cabelo curto realçava seus traços faciais masculinos, e um brilho especial apareceu em seus olhos. Você está deslumbrante. Aurora exalou, sentindo o coração acelerar. Oh, você também está linda, respondeu ele sinceramente, olhando para seu vestido de noite verde esmeralda. Como é estranho, pensou ela. Acho que estou começando a ficar nervosa de verdade. A aparição do casal no salão causou o efeito de uma bomba. Todos os olhares se voltaram para eles. Ouviu-se um sussurro surpreso. Meu Deus, quem é este homem? Que casal espetacular! De onde ele veio? Mas a mais surpresa de todas foi uma senhora idosa em um vestido azul escuro. Ao ver Mateus, ela empalideceu bruscamente e levou a mão ao coração. Mateus, meu Mateus, é você? Sussurrou ela, dando um passo à frente. Mateus paralisou. Aurora sentiu a mão dele se tensionar. Olá, mãe, disse ele suavemente. Aurora olhava de um para o outro confusa. Mãe? Então esta é a mãe dele? A famosa cantora de ópera Helena Costa? Um silêncio opressivo pairou no salão. Helena Costa, prima-dona do teatro Bolshoi, olhava para o filho com uma mistura de alegria e horror. 3 anos. A voz dela tremia. 3 anos procuramos por você, depois daquele incidente. Não aqui, mãe. Mateus a interrompeu firmemente. O pai de Aurora, Leonardo Fontes, já se apressava em direção a eles. Seu rosto expressava extrema surpresa. Helena? Então, este jovem... Leonardo começou. Meu filho. A cantora assentiu, endireitando-se. Mateus Corvin, ex-major das Forças Especiais. Corvin? Aurora exclamou mentalmente. Aquele mesmo herói que salvou reféns, mas foi injustamente acusado. A história de Mateus Corvin há 3 anos repercutiu em todas as notícias. Um oficial brilhante, ele liderou a operação de libertação de reféns. Todos foram salvos, mas algumas pessoas influentes estavam envolvidas no crime. Tentaram subornar Mateus, o ameaçaram. Quando ele se recusou a ficar calado, sua carreira foi arruinada, acusando-o de excesso de autoridade. Eu não poderia ter agido de outra forma, disse ele tranquilamente para a mãe. Mas eu não queria que você visse seu filho sendo jogado na lama. Tolo, sussurrou Helena, em meio às lágrimas. Poderíamos ter ajudado. Eu tive que resolver sozinho. E agora, parece que chegou a hora.
Ele olhou para um homem alto e de cabelos grisalhos em uniforme de general que entrou no salão. Ao ver Mateus, ele paralisou, e então se dirigiu resolutamente ao grupo. Corvin. Sua voz trovejou. Finalmente. General. Mateus se endireitou na posição de sentido. Descansar, major. Ou melhor, tenente-coronel. A reintegração de posto foi assinada ontem. Todas as acusações foram retiradas. Um burburinho surpreso percorreu o salão. Aurora sentiu seu coração bater forte. Aquelas pessoas foram pegas? Perguntou Mateus suavemente. Sim. Seus documentos foram muito oportunos. Agora você pode voltar ao serviço. Então foi por isso que ele acabou na rua. Aurora entendeu. Ele estava se escondendo, reunindo provas. Mateus. Ressoou a voz autoritária de Leonardo Fontes. Devo pedir desculpas. Minha empresa então recusou-lhe apoio devido a certa pressão. Eu entendo. Mateus assentiu. Você estava protegendo seu negócio. E ainda assim? Leonardo hesitou. Permita-me compensar. Temos uma vaga aberta para chefe de segurança. Aurora prendeu a respiração. Os eventos se desenrolavam com uma velocidade incrível. Será que o pai está realmente oferecendo um emprego a um homem que vê pela primeira vez? Embora sua reputação e ações falem por si. Com licença. Ela interveio, percebendo que era agora ou nunca. Mas eu devo explicar algo a todos. Eu convidei Mateus como meu noivo, mas... Aurora respirou fundo. Na verdade, nos conhecemos há 3 dias, quando ele me salvou de assaltantes em uma viela. Exclamações de surpresa foram ouvidas no salão. Eu não sabia quem ele era. Apenas vi um homem que, sem hesitar, se jogou para ajudar uma desconhecida. Mateus olhou para ela com uma expressão incompreensível. Filha, você está louca? Sibilou Leonardo Fontes. E convidar um estranho que se revelou um herói e um homem honesto. Aurora terminou firmemente, olhando o pai diretamente nos olhos. E não me arrependo de nada. É apenas um jogo, acrescentou ela para si mesma com uma tristeza repentina. Permitam-me dizer algo também. Mateus deu um passo à frente. Aceitei a proposta de Aurora porque ela me lembrou o que significa ser humano. Ele se virou para ela. Por 3 anos vivi como uma sombra, sem confiar em ninguém. E você, sem saber nada sobre mim, ofereceu ajuda. Acreditou em mim. Aurora sentiu as lágrimas se acumularem nos olhos. Não posso fingir ser seu noivo, continuou ele. Mas se me permitir, gostaria de cortejá-la de verdade. Um silêncio absoluto pairou no salão. O coração de Aurora deu um pulo. Ela olhou para aqueles olhos castanhos gentis e entendeu. Em 3 dias, havia se apaixonado. Eu concordo, sussurrou ela. Helena soluçou e apertou o lenço nos olhos. Leonardo Fontes parecia atônito, mas em seu olhar apareceu respeito. General Cardoso pigarreou. Corvin, autorizo-o a começar o serviço em 1 semana. E agora, parece que você tem assuntos mais importantes. Será que isso está realmente acontecendo? Pensou Aurora. Ou estou sonhando? A orquestra começou a tocar uma valsa. Mateus estendeu a mão para Aurora. Posso convidá-la? Eles giraram na dança, sem notar os olhares de admiração dos convidados. Você é incrível, disse ele suavemente. Sabe, eu na verdade queria apenas recusar sua proposta. Por que mudou de ideia? Algo em seus olhos, tanta sinceridade e bondade. Eu percebi. Aurora encostou a cabeça em seu ombro. E eu pensei que teria que te convencer por muito tempo. Que estranho, pensou ela. O que começou como um jogo se transformou em algo real. Perto da meia-noite, a maioria dos convidados já tinha ido embora. A mansão esvaziou-se gradualmente. Mãe, não precisa, dizia Mateus suavemente à mãe. A culpa é minha. Deveria ter confiado na família. Agora você vai ficar? Mateus olhou para Aurora, que conversava animadamente com o pai. Sim, agora tenho um motivo. Leonardo Fontes, enquanto isso, aconselhava a filha.
Isso é loucura, mas vejo que ele é um homem digno. Tarde da noite, Mateus acompanhou Aurora até em casa. Eles caminhavam a pé, desfrutando do ar fresco e do silêncio. Sabe, disse ela, eu de verdade só queria te ajudar. E no final, você me salvou pela segunda vez. Ele sorriu. Me fez voltar à vida. Você também me salvou. Não só dos assaltantes, da solidão, dos relacionamentos falsos. Pararam na entrada do prédio dela. Na luz do poste, caía uma neve leve, a primeira do ano. Posso vir amanhã? Perguntou Mateus. Sua voz soava um pouco incerta. Estarei esperando, respondeu ela simplesmente. Na manhã seguinte, todos os jornais estampavam manchetes. A herdeira do Império Fontes encontrou seu amor. Herói oficial voltou das sombras. A história mais romântica do ano. Aurora colocou a imprensa de lado e foi até a janela. Caía neve lá fora, cobrindo a cidade com um manto branco. O telefone tocou. Era a mãe de Mateus. Querida, obrigada. Você me devolveu meu filho. Helena, é o destino. Eu apenas estava no lugar certo. Não, querida. Você era a pessoa certa. 1 hora depois, a campainha tocou. Na soleira estava Mateus, com um casaco simples, com um buquê de flores silvestres. Dos arredores da cidade, disse ele constrangido. As últimas deste ano. São lindas. Aurora inalou o perfume. Entre. Pensei. Talvez pudéssemos apenas dar uma volta, sem recepções sociais e câmeras. Com prazer. Deixe-me apenas pegar um casaco mais simples. Finalmente, pensou ela. Apenas ser eu mesma. Apenas estar juntos. Eles vagavam pelas ruas nevadas, falando sobre tudo. Mateus contava sobre seu serviço, sobre como reuniu provas contra os criminosos. Foi difícil começar do zero, admitiu ele. Mas eu sabia. A verdade tinha que vir à tona. E agora, o que você sente? Como se tivesse acordado de um longo sono. E... ele hesitou. Como se tivesse conhecido a pessoa com quem nem sequer sonhava. Aurora parou, olhando em seus olhos. Sabe, eu também não acreditava em encontros assim. Pensava que no meu mundo só eram possíveis relacionamentos calculados. Como eu estava errada. O pensamento passou. Chegaram à mesma viela onde se encontraram pela primeira vez. A neve a transformou em um lugar mágico. Engraçado. Aurora sorriu. Aqui tudo começou. E aqui eu quero perguntar. Mateus pegou suas mãos. Você me permite ficar ao seu lado? De verdade, sem fingir? Você tem certeza? Ela perguntou suavemente. Nossos mundos são tão diferentes. Nunca estive tão certo de nada. A neve caía cada vez mais forte, criando uma cortina de conto de fadas ao redor deles. Sim, sussurrou Aurora. Eu quero que você esteja ao meu lado. Mateus a puxou para perto, e seus lábios se encontraram no primeiro beijo real. O tempo pareceu parar. Em algum lugar distante, as badaladas do relógio soavam. As pessoas apressavam-se em seus afazeres. A neve rodopiava. E eles estavam parados no meio da viela, onde o destino os uniu há 3 dias, e entenderam. Às vezes um dia pode mudar toda a vida. Dizem que o amor verdadeiro chega inesperadamente. Muitas vezes escolhe os caminhos mais incríveis para unir 2 corações. A neve rodopiava sobre Moscou, exatamente como há 1 ano. Aurora estava na janela de seu escritório, olhando o anel em seu dedo. Os últimos meses voaram como um só dia. Mateus assumiu o serviço de segurança da empresa Fontes e transformou completamente o sistema de proteção. Sua experiência militar e honestidade rapidamente conquistaram o respeito dos colegas. Uma ligação interrompeu seus pensamentos. Vika, temos um problema. A voz do pai soou alarmada. Lembra-se daquelas pessoas contra quem Mateus testemunhou? Saíram sob fiança. O coração apertou. O quê? Como isso é possível? Dinheiro, conexões, já começaram a pressionar as testemunhas. E eu tenho medo. Não de novo. Passou pela cabeça de Aurora. Não podemos perder tudo o que conquistamos. Naquela noite,
Uma conversa séria aconteceu no novo apartamento deles. Não vou embora desta vez, disse Mateus firmemente. Chega de fugir. Mateus, eles são perigosos. Aurora agarrou a mão dele. E se... Ouça. Ele a puxou para perto. Há um ano eu estava sozinho. Agora tenho você, família, trabalho. Tenho algo a proteger. A campainha tocou. Na soleira estava Helena. Eu sei de tudo. Desta vez, vamos lidar com isso juntos. Atrás dela apareceu Leonardo Fontes. E eu tenho um plano. É isso, a verdadeira felicidade, pensou Aurora. Quando você não está sozinho na luta. O plano se revelou audacioso. Leonardo Fontes organizou uma coletiva de imprensa, declarando apoio a Mateus. Helena usou suas conexões no meio cultural para atrair a atenção pública. Que tentem tocar em um herói com tanta repercussão, zombou Fontes. Mas a principal surpresa estava por vir. Outros militares que serviram com Mateus vieram à conferência. Eles também decidiram contar a verdade. Imagina? Mateus sorriu, abraçando Aurora. Pensei que tinha perdido tudo. E acontece que... A vida está apenas começando. Ela sussurrou. E ela será maravilhosa, porque estamos juntos,